Falar um pouquinho então sobre o Natal, né? Até os dias de hoje as pessoas elas têm dificuldade no meio cristão de falar sobre o Papai Noel, sobre a árvore de Natal, né? Quem tem filho pequeno tem dúvida se deve apresentar essa parte que é lúdica, né? Do Papai Noel, da árvore de Natal, dos presentes. Alguns acham que estão pecando fazendo isso, ou tirando a questão do nascimento de Cristo Jesus. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o meio lúdico, a palavra lúdico, ela significa também, sinônimos dela, significa divertimento, brinquedo, né? Significa um jogo, realmente é você se divertir. Um adulto, quando ele assiste, por exemplo, um seriado, ele está diante de coisas que não existem, ele está ali se divertindo, né? Tirar da criança, então, essa oportunidade de ter o lúdico do Papai Noel, da árvore de Natal, pode muitas vezes ser assim, um extremismo, pode até ser excesso de religiosidade, né? Porque nada pinta na história de Papai Noel e da árvore de Natal que possa trazer algum prejuízo espiritual para uma criança. Até porque, segundo a tradição, segundo as tradições mais aceitas, né, a árvore de Natal ela até tem uma origem dentro do protestantismo, por assim dizer. A tradição diz que foi Martim Lutero, que um dia voltando para casa no inverno, ele pegou um pinheiro, né, um pinheiro que estava no meio do caminho, ele levou para casa e enfeitou aquele pinheiro. E foi a partir de Lutero, então, que se teve essa ideia de enfeitar um pinheiro, que no caso é o que a gente tem hoje em dia como sinônimo de uma árvore de Natal, um pinheiro, né, enfeitado. A questão do Papai Noel, por exemplo, era de um bispo, né, que vivia nas regiões também mais frias. Alguns dizem que são nas regiões mais nórdicas da Europa, outros dizem que é ali perto da Turquia. Bom, mas esse bispo, né, depois que morreu, foi canonizado, ele é chamado de São Nicolau. Nicolau foi um homem que veio de uma família muito rica e ele herdou uma grande herança, né? Mesmo ele sendo bispo, ele herdou uma grande herança. E ele foi conhecido por ser um homem que distribuía muitos presentes para as crianças, para as pessoas. Ele ajudou muita gente com essa riqueza que ele herdou de família e era conhecido por dar muitos presentes para as crianças, né, e ajudar as pessoas. Então, essa é a origem, né, dos presentes, né, do Natal. São Nicolau, ele era um bispo, né, e ele era um homem de idade, ele era um homem com uma barba grande, então por isso que tem todo esse estereótipo aí. Não é algo que a Coca-Cola inventou, óbvio que a Coca-Cola, ela, né, colocou muito mais coisas, trenó, tudo bem que também é um meio de transporte usado em regiões muito frias. A gente não sabe exatamente de onde ele era, mas com certeza, claro, não estou aqui para dizer que não, a Coca-Cola incrementou muita coisa, mas tentar tirar isso dos seus filhos não vale a pena. O que a gente faz aqui em casa é ensiná-los, né, sobre Cristo Jesus, seu nascimento. É bom que se diga que, assim, a tradição que a maioria das pessoas seguem, ela vai mostrar que Jesus nasceu mais ou menos no mês de abril do nosso calendário, né? A gente comemora dia 25 de dezembro, eles vão dizer que é por causa de uma celebração que se tinha a outro tipo de Deus, né, que Roma adotou e por isso botou em dezembro. Tá, mas não importa, nós celebramos o Natal porque nós celebramos a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é a encarnação de Jesus. Então muitos vão dizer assim, celebrar a vinda de Cristo, isso nem é bíblico. O momento de falar da vinda de Jesus é falar da encarnação. Ele encarnou, ele veio em corpo humano, né? Sofreu o que nós sofremos, foi tentado nas coisas que nós somos tentados, pagou o preço na morte de cruz, venceu, sendo 100% Deus e 100% homem, em todas as coisas venceu, foi tentado pelo diabo, venceu essas provações. Então é a hora que a gente fala sobre o Jesus
homens, sobre o mistério da encarnação, que é uma doutrina fundamental na fé cristã, e é isso que a gente procura, por exemplo, aqui em casa ensinar para as crianças, né? E nós fazemos isso, né, de uma forma totalmente abençoada, não tem problema nenhum, a gente monta a árvore de Natal e tudo, e eu não vejo que há cisão nenhuma. As crianças aqui, inclusive, sabem, né? O Natal é o nascimento de Jesus. Tem pessoas que chegam a tal nível de extremidade que dizem, não, mas o Natal, Jesus não nasceu no Natal, ele deve ter nascido em abril. Mas calma lá, é uma data que nós temos a oportunidade de ensinar algo bom. Os meus filhos sabem que o Natal é a época que Jesus nasceu, né? E eles sabem que é a época que nós vamos enfeitar a casa com luzes, sabem que é a época que nós vamos enfeitar a casa com a árvore de Natal. Então, assim, tudo isso fica bem esclarecido, né? E então, o que eu quero dizer é que nós precisamos ensinar, né, as crianças, e nós precisamos ensinar até os adultos essa questão. O lúdico não pode ser tirado de nós. Como eu te disse, se você for tirar tudo que é lúdico das pessoas, no caso, tudo que não existe, eu tiro da minha vida. Então, você não pode ler um livro de romance, você não pode assistir um filme, né, de comédia romântica, você então não pode assistir um seriado, né, que implique em algum tipo de um filme de super-herói. Então, se você gosta de animes, você está entendendo? Tudo isso é lúdico, é para o divertimento, né? Simplesmente foi feito para que o ser humano possa se divertir. E é assim, por exemplo, que C.S. Lewis, que escreveu as Crônicas de Nárnia, e Tolkien, que escreveu, né, o Hobbit, o Senhor dos Anéis, eles tratavam essa questão, né? E as crianças, elas aprendem muito então com o mundo lúdico. Então, tirar isso das crianças, sendo que os próprios adultos não conseguem muitas vezes se livrar nem de novelas, é realmente assim um baita contrassenso. Então, só deixo aí essas palavras para você refletir. Então, o Natal, ele é sim um momento de bênção para o ensinamento dessas coisas, acima de tudo Jesus, mas não precisa cortar o barato de ninguém. Deus abençoe.